Boa noite a todos. Então, nesse momento, nós vamos nos encaminhando para a prece, para nos preparar hoje, para estudar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais sobre esse tema que vamos tratar à luz da doutrina espírita. Querido Mestre, nós te agradecemos por aqui nós estarmos, por essa paz que nos envolve, nesta casa que nos acolhe com tanto amor. Que possamos, durante a palestra, ir aurindo essas energias que os bons espíritos nos trazem, nos envolvem. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, sobretudo aqueles que estão vindo pela primeira vez na nossa casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante importante nas nossas vidas e que nós normalmente temos um enfoque um pouco diferente do que a doutrina espírita nos traz. Essa doutrina maravilhosa, essa doutrina veneranda, que os bons espíritos, sob a égide, sob o comando de Jesus e coordenada por João Evangelista, trouxe para nós esses esclarecimentos que aclariam a nossa alma e nos libertam dos erros, nos libertam também das aflições, porque nós as compreendemos melhor. Nós vamos falar então sobre as paixões. No dicionário, paixão significa o movimento violento, impetuoso do ser para o que ele deseja. Atração muito viva que se sente por alguma coisa ou por alguém, objeto dessa afeição. Predisposição para ou contra. Arrebatamento, cólera, amor, afeição muito forte. Normalmente, nós consideramos paixão como algo arrebatador normalmente, e às vezes destituído um pouco de razão, quando a pessoa às vezes ela não vê a realidade, como se fosse uma fantasia, né? Como se fosse algo meio que doentio. Nós usamos muito a palavra paixão para as questões afetivas, né? A pessoa está apaixonada, ela não enxerga às vezes as imperfeições do outro, né? A gente usa muito essa palavra com essa conotação, ou a paixão por um time, a paixão por um partido político, por várias coisas. E o que será que a doutrina espírita nos fala? Nós vamos ter, na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós vamos ter no capítulo 12, da perfeição moral, vai ter algumas questões, né, cujo item, o subtítulo é Paixões, e essas questões que nós sabemos, então, que o Livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas, para quem não tem, talvez, o conhecimento sobre ele. É o livro base da doutrina espírita, foi o primeiro livro publicado, então, por Allan Kardec, livro de 1019 questões, né, reunidas nos diversos centros espíritas, grupos espíritas, né, naquela época.
em que Kardec elaborava essas questões, e os médiuns de vários locais, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, de vários países ali, respondiam. E ele compilou todas essas questões e organizou. Por isso é o codificador, o organizador da doutrina espírita. E exatamente as questões 907 a 912, se vocês depois em casa, com calma, quiserem ler, quiserem refletir, estará na íntegra. Então nós vamos nos basear nessas questões e também no livro Após a Tempestade, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo Espírito Joana, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, que o Joana de Ângeles agora está bem conhecida de todos, né? Depois do filme, é a mentora então, do Divaldo. Ele tem vários espíritos que ele psicografa, mas ela é como se fosse o anjo da guarda dele, né? Cada um de nós tem, e ela é então a mentora, o anjo da guardião dele, e que tem toda essa missão, então, de trazer também os livros, a psicografia, os esclarecimentos. O que o Espiritismo, então, vai nos trazer sobre as paixões? Então, o Kardec, ele vai perguntar para os espíritos: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então o Kardec, por ser o codificador, por ser pedagogo, por ser um espírito também de uma grande evolução, que não foi por acaso que ele foi escolhido também para codificar a doutrina espírita, as perguntas dele eram fundamentais, porque ele fazia justamente aquela pergunta que iria nos trazer o esclarecimento que nós iríamos precisar. Então, eles respondem para ele: não, a paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas faz é que causa o mal. Então, a paixão, nós vamos ver aqui que ela em si, ela é neutra. Ela é como o pensamento, como a inteligência, como a vontade. Ela é uma força do espírito. Então ali os espíritos respondem que a causa das paixões, de onde elas surgem, é uma causa boa, porque ela é inerente ao ser humano, ela faz parte de nós. Se não fosse, Deus não teria deixado para nós, porque tudo que Ele nos deixou, todas essas ferramentas do Espírito, essas potencialidades que Ele deixou para nós, é para o nosso progresso, é para a nossa evolução. Só que, como tudo na nossa vida, nós podemos usar para o bem ou para o mal. Então é uma força nossa que nós podemos tanto usar para o progresso, para a evolução, para o bem de alguém e para o nosso bem, como podemos usar para o contrário. Assim como nós usamos a internet também, né? As nossas ferramentas também criadas pelo homem, porque a paixão foi uma força criada por Deus, inerente ao ser humano, mas como a inteligência, o pensamento, a vontade, mas as próprias coisas que nós criamos, como o avião, o átomo, várias coisas nós utilizamos tanto para o bem quanto para o mal. Então, a paixão em si é essa força, né? É aquela potência do espírito.
Aquela vontade, ela é determinada pela vontade. Ela é um sentimento ou uma necessidade. Então, ela é tanto um sentimento quanto uma necessidade que nos impulsiona, né, para um lado ou para outro. O mal não é na sua causa. O mal está no uso que nós fazemos, nos excessos das paixões, que nós, infelizmente, vamos às vezes para o lado do egoísmo, para o lado de outros sentimentos negativos, que nós vamos falar um pouquinho mais. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então nós sabemos que ela é neutra, mas Kardec pergunta, tem um ponto em que ela vai, que até ali ela é boa e depois dali ela é negativa, ela é má? Ou o contrário, até que ponto ela é má, até que ponto ela é boa? Vamos ver o que os espíritos responderam para ele, que está na questão 908 do Livro dos Espíritos. As paixões são como um corcel, um cavalo, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então vejam só que a resposta dos espíritos foi muito fácil de nós entendermos, porque eles fizeram uma comparação com um animal, com o cavalo, que se ele é domado por nós, ele se torna uma força de trabalho. Hoje nem tanto, mas antigamente sim. Era uma força para páreo, era um meio de transporte, era uma força para o ser humano, para o progresso daquela civilização, daquele tempo, e ainda o é hoje. Muitos ainda dependem da força desse animal. Então, experimentem a montar num animal, num cavalo, que não seja totalmente domado. E já me aconteceu isso. Então eles saem disparados e a gente sabe o que acontece, né? Ou a gente cai, ou enfim, a gente se machuca, ou é complicado. Então as paixões também são. Se nós temos então a razão, a força de vontade ali, controlando elas, dando limite para elas ou utilizando elas para as coisas boas, é necessário. Nós vamos ver, inclusive, vários exemplos que utilizaram dessa potência, dessa força, que segundo os espíritos, ela duplica 10 vezes a nossa força. É bem verdade, vou usar aqui a paixão, quando a gente se apaixona por uma pessoa. Não tem tempo ruim, não tem levantar cedo, dormir tarde, a gente se sacrifica por aquela pessoa, aperta aqui, aperta ali, leva a jantar fora e etc. Faz muitos sacrifícios, ou por um filho, que a gente é apaixonado, por um bichinho. Então, a paixão, ela move a gente, ela impulsiona nós. E nós vamos ver grandes exemplos que moveram essa paixão para o bem. O principal deles, Jesus. Jesus, movido pela paixão do amor por nós, ele desceu das esferas superiores, encarnou aqui num plano inferior para nos iluminar, para nos esclarecer, para nos ensinar a amar, a perdoar, a ser humilde,
Inclusive se fala, né, nas religiões mais tradicionais, na paixão de Cristo, que não deixa de estar certo, o amor dele por nós. Ele passou por todas as dificuldades, todos os enfrentamentos que ele teve para nos trazer essas lições, esse progresso para nós. Nós vamos ter também Sócrates, precursor do espiritismo. Sócrates, filósofo grego, todos nós também já conhecemos, que ele então tinha aquele amor por autoconhecimento. Ele se determinou a empreender o autoconhecimento, e não só o dele, mas também auxiliava as pessoas a se autoconhecerem. Tanto que ele tinha uma forma, uma didática em que ele extraía o conhecimento da pessoa. Ele, através de perguntas, ele ia então conseguindo que a pessoa fosse ela respondendo e ela então empreendendo o seu autoconhecimento. Sócrates empreendeu esse autoaperfeiçoamento, deixou para nós. Ele preferiu então morrer, desencarnar, como ele também, enfim, impetraram a ele uma pena de morte. Naquela época ele tomou veneno, foi obrigado, né? E ele preferiu tomar veneno, morrer pela causa, do que abdicar das suas ideias, dos seus ensinos. Então, uma pessoa que era fortemente apaixonada pelo autoconhecimento, pelo ensino, pela educação, pela filosofia. E nós vamos ter também João Hus. Talvez para a maioria esse nome seja desconhecido, mas para nós espíritas ele já é mais familiar. João Hus foi uma das encarnações a anterior de Allan Kardec. João Hus, ele foi um sacerdote tcheco. Naquela época só se falava o latim nas igrejas, a Bíblia não era traduzida, era toda em latim. Então os padres, os sacerdotes, eles liam, mas ninguém entendia nada. Então João Hus, ele se colocou contra esse sacerdote, contra esse método. Ele traduziu a Bíblia. Eu não me lembro se foi para o alemão, ou deve ter sido, acho que foi para o alemão, não tenho bem certeza. Ele traduziu a Bíblia e ele se colocou contra os favoritismos papais, ele se colocou contra aquelas indulgências que eles cobravam para lugar no céu, para vender lugar no céu. E por conta disso, ele foi então também condenado à morte, morreu queimado, mas não abdicou também do evangelho. Então tinha aquela forte paixão pelo amor ao evangelho, de trazer o evangelho para as massas. Então aí nós temos esses exemplos desses três seres que tinham essa paixão para o bem, a dedicação ao bem. E infelizmente nós vamos ter muito mais casos daí que usaram a paixão para o mal. Nós vamos ter aí o exemplo de alguns imperadores romanos, que vocês conhecem a história, do Nero, do Cômodo, que eram pessoas licenciosas, pessoas devassas, né, que eram totalmente voltadas para o seu eu, para o seu egoísmo, para aquela coisa sanguinolenta. E o Hitler, né, que tinha o Hitler, a paixão racial. Então eram paixões utilizadas para o mal. E nós vamos ver tantos outros que infelizmente ainda existem. Por conta dessas nossas paixões, então se forem para o lado do mal, para o lado das coisas negativas, de prejuízo ao próximo, né, dos descontroles vários, egoísmo, orgulho, cobiça, inveja, ódio, tudo isso, nós vamos também ter a atração, vamos atrair para nós os irmãozinhos obsessores,
que são aqueles espíritos desencarnados, daquelas pessoas que também vibram e pensam como nós, sentem essas mesmas paixões, quando aqui na Terra estavam encarnados, tinham esses mesmos comportamentos e que, claro, nós sabemos que quando desencarnamos nós não mudamos, não viramos espíritos de luz de um momento para o outro. Nós sabemos que a realidade nossa é a mesma. O que nós sentimos, o que muda é o corpo. O corpo fica. Mas nós, o espírito imortal, a alma continua. Nós somos imortais. Então nós vamos ir para o plano espiritual atraídos para junto daqueles outros já espíritos desencarnados com aquelas mesmas viciações e paixões negativas. E vamos também vibrar junto com os homens encarnados, as almas encarnadas, os seres que estão por aqui. Então, se eu sou, por exemplo, uso o sexo desenfreado, em desalinho, quem é que vai estar comigo? Os espíritos que também tinham esses mesmos vícios, as mesmas paixões, né? Aquela coisa às vezes animal, sem uma regra, sem um equilíbrio. E os espíritos que vão estar ali, os que também pensavam assim, e daí aquilo que em mim, vamos supor assim, 100% vai a 200%, né? Porque vai ter vários ali comigo naquela parte. Então é muito importante nós irmos nos libertando dessas paixões negativas. É claro que não é de uma hora para outra, isso nós sabemos. A natureza não dá saltos, assim como para mim chegar do primeiro andar ao terceiro, eu tenho que subir as escadas ou pegar um elevador, mas no negócio das paixões não tem elevador, tem que ser de escada mesmo. Então é um esforço que nós vamos ter que fazer, empreendendo aos poucos. Os espíritos dizem ali também numa das questões, porque o Kardec pergunta se existem paixões que são arrasadoras, que nós não temos como evitar com a nossa vontade, colocar um freio, mudar aquela paixão, modificar ela. E os espíritos respondem que não existe, que inclusive nós tendo um pouquinho, um esforço mínimo às vezes, um pouco de força de vontade, determinação, nós conseguimos modificar qualquer paixão negativa, qualquer arrastamento. Entenda-se aqui também os vícios, né? As paixões, que é os sentimentos e as necessidades, e os vícios também. Então nós conseguimos sim. E se a carga estiver tão pesada que parece que a gente não consegue, vamos pedir para o nosso anjo da guarda. Ali também ele coloca, o Allan Kardec, os espíritos também respondem para ele que nós podemos nos utilizar da prece e pedir para os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, espíritos familiares. Entenda-se aqui, espíritos familiares, não vamos pedir, eu vou pedir para o meu pai, para minha mãe desencarnada. Às vezes ele ainda nem se desligou totalmente daqui. Então a gente aconselha sempre espíritos familiares, a gente fala o nome espíritos familiares, mas não é necessariamente eu vou pedir para minha mãe desencarnada, meu filho desencarnado, porque às vezes eles estão em situação mais deploráveis ainda, né, do que nós, estão ainda em tratamento, em assistência espiritual, ou ainda estão por aqui. Então a gente pedir para o nosso anjo da guarda é o mais certo, né, porque é um espírito superior a nós, é aquele que Deus colocou para ser o nosso fiador, vamos dizer assim. É aquele que assina a nota promissória. Vai lá que a Simone vai pagar essa nota promissória agora. Vai ajustar essa conta. E eu vou estar junto dela. É o nosso anjo da guarda. Então ele está ali nos amparando, nos assistindo. Ele se equipara também, eu sempre penso, como um pai e uma mãe aqui terreno. Né? Que o pai e a mãe terreno não estão sempre junto com o filho, mas se o filho precisa, eles estão lá, né? Mesmo que os filhos sejam já bem adultos, mas o pai e a mãe estão sempre ali apoiando nossos anjos da guarda encarnados, às vezes um amigo.
Nós temos como buscar auxílio para vibrarmos nas paixões boas, né? Joana de Ângeles fala muito aqui nesse livro, Após a Tempestade. O Emmanuel também, Espírito Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier. Eu até vou ler essa parte do Emmanuel porque é bem interessante. É do livro Estude Viva, talvez você já tenha ouvido falar. Ele coloca que é necessário adquirir conhecimentos sobre as normas que regem os usos, né, das paixões e os abusos, permitindo assim que a criatura humana se situe plenamente dentro do processo de melhoria espiritual. Ele coloca: o uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo, abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria, do abuso nasce a dor. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado, sem o que surge o erro. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Então, nós temos aí o conselho do Emmanuel, esse espírito tão evoluído que é responsável também por nos trazer um esclarecimento maior do plano espiritual sobre o Evangelho de Jesus. Nós vamos também trazer aqui algumas frases, duas citações aqui, uma de Voltaire, né, um cientista. As paixões são como ventanias que sopram a vela dos navios, fazendo-os navegar. Outras vezes, podem fazê-los naufragar. Mas, se não fossem elas, não haveriam viagens, nem aventuras, nem novas descobertas. E Aristóteles, também um filósofo. O egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. E a Joana de Ângeles, para a gente encerrar nesse livro aqui, Após a Tempestade: um pensamento feliz, uma palavra cortês, um gesto de carinho, um aperto de mão e desabrocham os pródromos das paixões pela fraternidade e pelo mundo melhor, que desde já está sendo construído pelos lutadores autênticos do Cristo, espalhados em todos os campos de atividades na Terra, esperando pela contribuição de boa vontade de cada um de nós. E assim, então, após essas reflexões, vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez e nos preparar para receber essas energias de luz em que os benfeitores direcionam
as energias, a vitalidade, o magnetismo de cada médium que aqui está, direcionando para cada um que recebe segundo as suas necessidades, segundo as suas aflições, segundo também os seus pedidos, porque toda prece, todo rogo é atendido pelo nosso Pai, que nos ouve em silêncio, mas que nos responde através dos acontecimentos, da paz que instala em nossos corações, do ânimo e da vontade de viver. Muita paz, muita luz, e que assim seja.